Então, na intenção de pegar a estrada porque é ano novo, né? Vamos entrar com uma expectativa também de uma vida nova, né? Com certeza, renovar as esperanças e sem pressa, porque a pressa tem aquele velho ditado que ela é inimiga da perfeição, não só é inimiga da perfeição, mas ela pode encurtar também o tempo de vida das pessoas. Então, com calma, se chega, vai devagar. Se você aí planejava sair às 4 da tarde, antecipe pelo menos. Hoje muita gente já foi trabalhar de carro, já com porta-malas cheios, né? Já tem aí uma previsão. Se deve evitar a frio, principalmente entre as 6 da tarde e as 10 da noite de hoje e durante todo o período da manhã deste sábado. Portanto, amanhã, das 7 da manhã ao meio-dia, também deve ter aí um movimento muito normal. Agora, a Mariane disse bem, né, sobre a questão, porque se são aí cerca de 200 mil veículos indo em direção ao nosso litoral norte e também, né, pegando a sequência da BR-101 para chegar ao litoral de Santa Catarina, você imagina, teve muita gente que já ficou lá, né, que foi pro feriado de Natal na praia. Então tem muita sorte também, né? Às vezes a questão da sorte é que conta nessa hora. Mas todos uma excelente. Por falar em viagem, me dá a carreta carregada com móveis, colchões, era uma encomenda, né, de lá de São Paulo para uma empresa, né, para uma loja de móveis e colchões aqui em Porto Alegre. A carreta tombou na BR-290, na própria freeway, no sentido litoral. E o desvio males o menor. O caminhoneiro, o motorista, os ferimentos, apenas escoriações, está aí. Esse é o seu Júlio, mais de 50 anos como motorista de caminhão e carreta. Deu 0 o bafômetro dele e ele mesmo confessou que ele teria cochilado. Como esse trecho é de muita reta, né, foi a altura de Santo Antônio, o acidente, e aquela questão da reta e principalmente esse horário da noite e madrugada, ele deu aquela cochilada e foi o bastante aí para ele acabar tombando com a carreta. E essa carreta aí acabou principalmente no período da manhã provocando um enorme congestionamento, repito, na pista sentido litoral Porto Alegre. Só não foi maior porque foi bem naquela rodovia, como é que chama aquela rodovia? 47 o quê? 471? Foi bem na 474, foi bem lá na entrada, no acesso à RS 474, lá em Santo Antônio da Patrulha, e aí os motoristas usaram esse acesso como desvio para depois voltar para a rodovia BR-290, a freeway. Já já você vai acompanhar a reportagem completa do Samuel Vettori. Bom, imagina você mãe, você pai, ficar sabendo que o seu filho, que tem de 1 a 5 anos, a partir do próximo ano, a partir agora de 2019, não vai ter onde ficar. Porque criança de 1 a 5 anos, não vou nem falar em estudar, né? Mas a criança não vai ter mais a escolinha para ela. 50 vagas de educação infantil foram fechadas aqui na capital. Isso por causa de um calote da prefeitura. Falta de pagamento de aluguel. Essa escolinha que recebe crianças de 1 a 5 anos de idade fechou as portas e não vai mais funcionar no ano que vem. Explique melhor, Vanessa Pires. A escolinha em questão é essa daqui, a Unidos da Paineira. Ela tem sede própria, mas foi interditada há 8 anos por problemas estruturais. E desde então funciona em um prédio alugado. Mas por falta de pagamento, houve uma ordem de despejo. De acordo com a prefeitura, as crianças que estudavam aqui foram realocadas. Mas os pais reclamam que, além das opções serem longe, muitos não conseguiram vagas. É o que você acompanha já já na reportagem. Tem um detalhe na reportagem que eu já vou antecipar. Eu não tenho conhecimento exato do tamanho do imóvel, da casa onde funcionava a Escola Unidos da Paineira, né, que é aqui em Porto Alegre, tá certo? Aqui é na Zona Leste. E eu não tenho conhecimento, né, do tamanho, deve ser uma casa bem ampla. Sabe quanto que é o aluguel? Quanto que a prefeitura vinha pagando de aluguel nessa casa?
36 mil reais por mês. 36 mil reais por mês. Sei não, hein? É aquela história do mirou num coelho, acertou o outro. Não é verdade? Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso, a gente vai mostrar a reportagem da Vanessa Pires, tá bom? E olha, um ladrão foi preso, a língua de vez em quando trava, né? É o último dia antes das férias, isso acontece. O ladrão foi preso depois de ser pego dormindo dentro de uma escola em Cachoeirinha, aqui na Grande Porto Alegre. Que barbaridade, é muita cara de pau. Ronaldo Rempel. O assaltante aproveitou que a escola estava vazia para tirar um cochilo antes de levar o que havia roubado. Mas essa ideia não deu muito certo. É o que a gente mostra logo mais aqui no Balanço Geral. Amigos do Balanço, o valor da vida não está no tempo em que dura, mas sim em momentos especiais junto de quem amamos, é ou não é? Sentir saudade é voltar no tempo e redescobrir uma história sem fim. Por isso, sorria, recorde, porque ter boas lembranças e a Prev, que é o melhor cartão de benefícios do Estado e que pertence, né, ao Grupo Orseno, referência em qualidade do Rio Grande do Sul, eles desejam a todos os clientes e principalmente a você, meu amigo, que assiste o nosso Balanço Geral, um excelente 2019 com muita saúde, muita paz e esperança. Acesse aí www.funerariasaomiguel.com.br. Tem também a página no Facebook, facebook.com/funerariasaomiguel.com.br. Funerária São Miguel, nas horas difíceis, somos aquela mão amiga. E olha, mais uma vez aí, né, um desejo de um feliz 2019, um feliz ano novo ao Cristiano Arseno também e a toda a equipe dele, tá? Cristiano, um grande abraço a você e todos da sua equipe. Olha, polêmica, hein? Os 300 cervos do Pampa Safari em Gravataí, aqui na região metropolitana, foram abatidos. Olha, isso é uma novela que vinha se estendendo aí há meses, né? Há quase anos. Segundo os proprietários, os animais estariam com tuberculose. A polêmica começou ainda no ano passado, em 2017, quando os ambientalistas levaram o caso à justiça exatamente para impedir o abate que agora aconteceu. Balancei. Os cerca de 300 cervos exóticos que ficavam no parque foram sacrificados. Os animais estavam no centro de uma disputa judicial entre ambientalistas e os donos do local. Nós recebemos a notificação da empresa, a proprietária dos animais, que essas liminares tinham sido suspensas, tinham sido caçadas, e solicitaram novamente para nós, então, a condição de fazer o abate sanitário para fazer a erradicação do foco de tuberculose que existe na propriedade deles, que continua interditada. Foi um misto assim, de choque, de tristeza, de decepção com a justiça, decepção com os órgãos que deveriam ter protegido esses animais. Foi arrasador, assim, saber que não existiam mais os animais aqui no Pampa. Os proprietários do parque alegaram que o abate era necessário porque alguns cervos estavam com tuberculose bovina e poderiam contaminar todo o grupo. O impasse começou em 2017, quando o IBAMA autorizou o procedimento. Em outubro, uma liminar chegou a impedir a operação. Mas 4 meses depois, já no início deste ano, a Justiça permitiu que o procedimento fosse feito. A decisão causou polêmica e protestos foram realizados. Apesar da mobilização dos grupos de proteção animal, o abate foi autorizado e aconteceu em etapas, entre o fim de novembro e a primeira quinzena deste mês. Ambientalistas alegam que o processo aconteceu de forma sigilosa. Nada foi divulgado, até então estava tudo na justiça ainda, tudo parado e, para surpresa, assim, numa época de final de ano, onde a sociedade está dispersa, tá vendo outras coisas, né? De repente, numa época dessas, assim, do nada, tudo escondido, feito às escuras, de noite, de madrugada. A Secretaria Estadual de Agricultura diz que o abate seguiu todos os procedimentos de inspeção e foi realizado com transparência. Não houve, obviamente, nenhum tipo de alarde, porque não é uma situação que tem que ser feito alarde nenhum.
Agora, em hipótese alguma, foi tratado de nada sigiloso, nada escondido. Foi feito em horário comercial, no decorrer do dia. Claro que não no mesmo momento que havia um abate normal e comercial dos animais, para não haver contaminação. Os animais foram levados para um frigorífico. O Pampa Safari foi fundado em 1977, em uma área de mais de 300 hectares, às margens da RS 020, em Gravataí, na região metropolitana da capital gaúcha. O parque, que chegou a ter 2.000 animais, está fechado para visitações há 2 anos e meio. Eu lamento profundamente esse abate, não só o abate, o próprio fechamento do Pampa Safari, que eu estive aí no ano de 2008 fazendo... Eu fiz pelo menos 2 reportagens no Pampa Safari. 2. E voltei numa terceira vez com a família, né? Voltei com o Guilherme, voltei com o Gustavo, voltei com a Séfora, ainda não tinha o Gael, né? O Gael completou anteontem. Completou ontem, né? 3 mesinhos. Então, eu lamento profundamente. Desculpe. Eu questiono, e é obrigação do jornalista questionar, né? Eu sei que de vez em quando tem gente que leva isso à justiça, mas é obrigação. Por enquanto, nós temos liberdade no Brasil, os jornalistas têm liberdade no Brasil para questionar. Por enquanto, né? Então eu questiono o seguinte: se desde o ano passado, desde 2017, os cervos estavam com tuberculose e nenhum deles morreu, é estranho, né? É estranho. Sabe o que me parece? Eu estou falando, é uma possibilidade.